certo é que podemos dizer assim, já que no dia de Pentecostes tinha menos de 120 pessoas no cenáculo, isso quer dizer que as conversões que Jesus Cristo fez não foram muitas, né? Porque firme mesmo, perseverante no cenáculo para receber o Espírito Santo, Atos 1 diz que era menos de 120 pessoas, mas esse menos de 120 pessoas dava valor às palavras do Mashiach, de Yehoshua, né, de Cristo Jesus, ou seja, eles viveram bem, aplicaram bem, né? Então foi assim que os filhos de Deus foram livres do judaísmo, saíram fora do judaísmo através da pregação, né? E Paulo? Ora, Paulo também foi salvo pelo Mashiach, por Yehoshua. Atos 22:8. O caminho de Saul de Tarso foi cruzado pelo próprio Mashiach, Yehoshua, né? Jesus Cristo. Eu sou Jesus Nazareu, a quem tu persegues, Jesus Nazaré, Jesus Nazareno. Eu não sabia que estava a perseguir o Nazareno, Jesus Nazareno. Eu leio aqui aos Filipenses capítulo 3, onde Paulo, que antes foi Saul de Tarso, e aqui, como Paulo, o apóstolo, para os gentios, ele escreve no capítulo 3, finalmente, irmãos, regozijai-vos no Senhor, escrevo-vos as mesmas coisas, não me é penoso e é seguro para vós. Então, Paulo escrever as mesmas coisas, ele via a importância, né, da sua sã doutrina, do seu ensinamento, um zelo, né? E Paulo diz aqui, cuidado com os cães, cuidado com os maus operários, cuidado com os falsos circuncidados. Então, aqui ele está atingindo judaizantes, judaístas, né? O judaísmo. Então, manda ter cuidado, né, os irmãos na cidade de Filipos. Os circuncidados somos nós, que prestamos culto pelo Espírito de Deus e nós gloriamos em Cristo Jesus e não na carne. Em Romanos 2, Paulo diz que o judeu é judeu no interior, né? O verdadeiro judeu, né? Também Paulo diz que a verdadeira circuncisão não é na carne externa, mas ela é no coração, né? Aliás, eu poderia até confiar na carne. Se algum outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da raça de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu, filho de hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que era para mim lucro, tive como perda, por amor de Cristo.
mas ainda tudo considero perda pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por ele perdi tudo e tudo tenho como esterco para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo como minha justiça aquela que vem da lei, mas aquela pela fé em Cristo, aquela que vem de Deus e se apoia na fé. Então Paulo vai continuando aí no capítulo 3, quem quiser depois ler todo o capítulo 3, ele vai continuando a relatar a sua conduta no judaísmo, né? A ala que ele participava, defendia a ala dos fariseus, né? Em Atos capítulo 8, versículo 3, quando Paulo estava no judaísmo, ele devastava, assolava a igreja, né? Só mencionar o nome Saul de Tarso, né? Então aquilo já deixava os irmãos cristãos, as irmãs cristãs preocupadas, né? Porque era um homem zeloso, né? Muito zeloso no judaísmo, daqueles fariseus que seguia a lei de Moisés, né? E nós vemos que quando o Senhor Yehoshua, Jesus, o Mashiach, veio, ele não veio para destruir, revogar, eliminar a lei de Moisés, veio para cumprir, né? Tudo que a lei dizia que o Mashiach iria fazer, o Messias, né, o Cristo. Então, nasceu a igreja, né? Mateus 16, né, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Já existia a lei de Moisés, mas a lei estava acompanhada de judaizantes, de judaísmo, de divisões, né? Uma ala fariseu, outra ala saduceu, outra ala isso, aquilo outro, né? E a realidade é que Jesus Cristo não participou de nenhuma ala, né? Ele foi independente, né? Ele veio cumprindo Deuteronômio 18. Ele era o profeta semelhante a Moisés, que haveria de vir e veio, né? O Mashiach, nascido de uma virgem, né? Na verdade, aquele que veio para pagar o alto preço, né? O cordeiro, sem mancha, sem mácula, e veio para fazer o resgate, né? Mas é claro, ele tinha também uma doutrina, a sua doutrina, a doutrina de Jesus Cristo, o ensinamento de Jesus Cristo, o evangelho de Jesus Cristo, né, as boas novas, que se espalhou ali pela Judéia, porque primeiramente ele estava ali para as ovelhas perdidas da casa de Israel, os israelitas, né? Aqueles que estavam no número dos que haveria de ser salvo, eles vieram ao Senhor Jesus Cristo, João 6. Todo aquele que o Pai me deu virá a mim, né? E esses que vieram a ele, de maneira alguma, ele lançou fora, né? Ninguém se perdeu, a não ser
Judas Iscariotes, o filho da perdição, para cumprir a profecia. As profecias da Escritura, ela não pode falhar. Então nasceu a igreja através do sacrifício vicário. Ou seja, Jesus Cristo tomou o lugar do pecador, o justo tomou o lugar do injusto. E Yehoshua, o Mashiach, o santo, tomou o lugar dos impuros, né? Então ele se torna o Salvador, ressuscitando. Ao terceiro dia, regressa ao céu, mas a igreja vai ter a continuidade, a continuação através dos 12 apóstolos, embora temos ali 11, a vaga de Judas Iscariotes estava aberta, né? A igreja lançou sorte, escolheu Matias. William Branham diz, o sétimo anjo. William Branham é o sétimo anjo do livro do Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Né? A igreja escolheu Matias, mas Deus escolheu Saul, Paulo, né? E ficou com essa responsabilidade de levar o evangelho às nações. Eu quero deixar bem claro aqui que foi Jesus Cristo e Yehoshua, o Mashiach, que tirou os filhos e filhas de Deus do judaísmo. Isso era um êxodo, um ajuntamento, um êxodo. Já tinha havido um êxodo no Velho Testamento através de Moisés, que tirou uma nação dentro de outra nação, no caso Israel, que ficou 430 anos dentro do Egito, né? Um povo tirado de outro povo, a nação saiu de outra nação, chegaram lá com 70 almas, né? Tempo de Jacó, José era o governador, só que Israel deveria ficar 400 anos, ficou 430 anos, quando saiu. Êxodo capítulo 13 diz que saiu mais de 600 mil homens, sem contar as mulheres e crianças. O povo de Israel. Né? Então aquilo foi um êxodo, mas Moisés morreu, profetas vieram. De repente João Batista chegou e começou a pregar, depois veio Jesus Cristo e Israel estava todo enredado no judaísmo, sinagogas, fariseus, saduceus, zelotes, tinha até helenistas, né? Herodianos, essênios, tantas divisões, né? E todas aquelas divisões invalidavam os preceitos, a lei de Moisés. Eles criavam interpretações particulares erradas para invalidar a palavra de Deus, que era aquilo que Moisés tinha deixado escrito, né? E os profetas e os salmos e a lei de Moisés. Então, quando o Mashiach vem e Yehoshua vem, está tudo envolvido em tradições. Então ele começa a pregar. E sua pregação é poderosa, né? Porque produz a manifestação dos eleitos. Eles se separam da sinagoga, né? Mesmo os milagres de Jesus Cristo, como em João capítulo 9, aquele homem cego de nascença, onde ele unta os olhos com um lodo e manda lavar, e os olhos se abrem, e os fariseus, o judaizante, o povo do judaísmo quer uma explicação. Como que esse homem é cego e como que ele vê? Pergunta aos pais, os pais dizem, eu não sei explicar, né? Ele era cego de nascença, como é que ele está enxergando, eu não sei. E a Escritura diz que todos tinham medo de confessar Jesus Cristo porque estava sob pena
de ser expulso da sinagoga. Ser expulso da sinagoga era ser expulso do judaísmo, das divisões do judaísmo, o que para muitos que estavam presos no judaísmo seria perder o direito de ser salvo, o direito da salvação, como hoje. Hoje o êxodo continua, né? E continua como é o êxodo hoje? É sair do falso cristianismo, das falsas igrejas. Se livrar, deixar, abandonar os falsos profetas, falsos cristos. Mas tem muita gente que é como aqueles judeus lá do ano 30, 31, 32, 33, acha que se for expulso do judaísmo hoje, se for expulso das igrejas, vai perder o céu, vai perder a salvação. E não era isso. Jesus Cristo e Yehoshua, o Mashiach, disse em Mateus 23, 15, né? Ele chamou aquelas sinagogas, ele disse que a única coisa que ela podia produzir era filhos do inferno 2 vezes mais. Quer dizer, ele não via condições nenhuma daquelas organizações judaicas, com escribas, doutores da lei, muitos pregadores, sacerdotes, sumo sacerdote, composto de um sinédrio, acho que era 70 líderes religiosos que participavam daquilo para fazer grandes julgamentos, né? Ele não via condições desse movimento do judaísmo no seu dia salvar ninguém. Ele reprovou tudo, até o casamento e divórcio, quando você lê em Mateus 19, ele criou uma nova regra, né? A não ser que um homem que tem uma mulher e sua mulher cometa prostituição, se não for por esse caso ele tomar outra mulher, cometesse adultério. E por que Moisés disse para dar a carta de divórcio? Isso por causa da dureza dos corações, né? Mas eu vou mudar essa regra, né? Então, a partir de agora, volta a ser como no princípio. O Criador, Yehová, o Eterno, criou um homem e uma mulher e os dois se tornaram em um corpo, né? Que Deus uniu, não separe o homem, né? E aí ele foi aplicando, trazendo a palavra de Deus. Certo é que